Olá, meninas, sejam bem-vindas na nossa aula de hoje. Uma aulinha bem especial, ainda com esse clima de Natal, né? Quis trazer aqui para vocês o vídeo que é um molde, dois pingentes para a árvore de Natal, tá? Então a aula de hoje vai ser, ó, dessas fofuras, essas fofurinhas aqui de Papai Noel e boneco de neve para gente fazer, para pendurar na nossa árvore de Natal, tá? Para fazer aí uma árvore mais artesanal, né? Sair um pouquinho do tradicional e fazer também uma árvore mais personalizada, mais do nosso jeitinho, né? Então é isso, meninas. Pouco papo por aqui hoje e vamos lá produzir essas fofurinhas aqui para colocar nas nossas árvores de Natal, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Não esquece de compartilhar a aula com aquela amiga bonequeira, com aquela amiga artesã que vai gostar de fazer essa aula aqui hoje, para mais pessoas fazerem parte da nossa aulinha, para mais pessoas conhecerem aqui o canal, tá bom? E então, boa aula para vocês, fiquem com Deus e até mais. Então, vamos começar aqui, né? Esse é o molde da cabecinha, é um molde e dois pingentes, né? Então, nós vamos usar o mesmo molde para as duas cabecinhas. Então, esse é o molde para o Papai Noel. Estou usando malha cardada na cor pele, tá? Fio 30, que eu estou usando, mas pode usar também a fio 24. Vou colocar ela dupla, lado direito com lado direito. Vou riscar em toda a volta e vou costurar em cima da risca, deixando essa parte de cima aqui aberta para desvirar e encher. Já deixei o meu adiantado aqui. Então, ó, desvirei. Aí eu vou usar pérola preta. Essa pérola, o tamanho dela é número 4, a pérola número 4. Vou colocar a malha dupla, vou dobrar ela sem deixar ela dupla. Aí vou passar um pouquinho de cola de silicone, cola fria, na pontinha dessa pérola e vou colar aqui na malha. O mesmo processo de fazer a cabecinha dos bonecos, tá? O mesmo processo de fazer o narizinho dos bonecos. Esse nariz, ele sempre vai ser assim, ele não vai mudar. Aí daqui eu faço, ó, a bolinha em volta do nariz, da, da, da pérola, aliás, e faço o alinhavo aqui embaixo, fechando esse tecido. Aí eu vou dar umas voltas assim na linha para prender melhor e finalizo essa costura. Aí corta esse excesso de tecido. Corta aqui bem pertinho da linha, mas não encosta na linha para não arrebentar a costura. Aí esse vai ser o nariz. Aí eu vou colocar um pouco de fibra de silicone aqui na parte de baixo. Vou colocando para assentar. As meninas que já estão acostumadas a fazer bonecas, já tem costume com essa cabecinha, já sabe aí o processo da cabecinha, né? Fica mais fácil. Mas quem está chegando agora e quero dizer para você, seja muito bem-vinda aqui nessa aula de hoje. Nós vamos fazer dois pingentinhos
para a árvore de Natal, que é o Papai Noel e o boneco de neve. Só a cabecinha de pingente. Aí coloquei o enchimento aqui embaixo, deixei a cabeça bem murchinha. Agora eu vou marcar o olhinho. Ó, não marco esse... Aliás, vou marcar o olhinho, não o nariz, né? Não marco esse nariz muito em cima, nem no meio certinho da cabeça. Marco ele um pouquinho mais embaixo, tá? E aí eu vou passar a cola fria aqui na pontinha do nariz. Não pode ser muita cola. Também não pode ser pouca cola, senão o narizinho vai descolar, vai soltar. Aí eu espalho com o dedo, para não sujar do outro lado do tecido. E aí eu vou colocar aqui por dentro. Puxo a fibra para um lado, puxo a fibra para trás e colo o nariz aqui na malha. Aí eu espero essa cola firmar um pouquinho para ela não soltar. Enquanto isso, deixa eu fazer uma medida aqui do olhinho, porque eu acho que eu esqueci qual medida que é. 1,5. Isso. Aí depois que secar bem a cola, aí eu vou terminando de fazer o enchimento da cabeça. Eu vou fechando essa parte que tá aberta aqui, para ficar mais fácil, vou fechando ela e vou colocando a fibra. Meninas, não esqueçam de compartilhar essa aulinha aí com aquela amiga, tá? Chama sua amiga aí para vir participar da aula aqui com a gente, para fazer essa gracinha de pingente. Essa aula, ela é parte do curso Natal Encantado, que são os bonecos decorativos. E aí eu quis dividir aqui com vocês um pouquinho, depois essa aula vai sair do ar, mas eu quis dividir aqui com vocês para vocês terem ideia do que fazer para decorar a árvore também, tá? Decorar a árvore de Natal. Então tá bem bonitinho esses pingentes e assim, faz uma diferença muito grande, né? Uma decoração artesanal na árvore de Natal. Fica bem bonitinho. Esse ano eu quis fazer a árvore totalmente diferente de todos os anos, eu quis fazer ela bem artesanal. E aí estou dividindo a minha ideia com vocês através desse curso que tá lindo demais, tá? Agora que eu coloquei o nariz, eu vou marcar 1,5 cm do meio do nariz, aqui no olhinho, 1,5 cm do meio, ó, coloco a fita na diagonal e marco. Aí eu vou confirmar se ficou alinhado aqui os olhinhos, tá? Se ficou certinho. E aqui embaixo eu faço a boquinha. Assim. Tem alguma coisa pegando aqui no meu dedo e eu não sei o que que é. Tá me espetando aqui, meninas. Deixa eu olhar aqui. Uma ferpinha. Onde que eu arrumei essa ferpa que eu não sei.
Pronto. Aí eu vou usar a agulha, a linha de crochê, tá? Eu tinha colocado a minha linha nessa agulha maior, só que essa agulha maior não passa a linha, não passa a pérola. Então tem que ser a agulha de costura mesmo. Deixa eu achar outra agulha aqui, peraí. Que as minhas agulhas estão todas ocupadas. Ó, tem que ser a agulha de costura mesmo, só que ela tem que ser um pouquinho maior aqui, mais larguinha, para eu passar essa linha de crochê aqui dentro, tá? Aí eu vou deixar ela aberta. Vou deixar ela dupla e vou deixar a ponta aberta. Então, eu entro aqui atrás, saio nessa marcação que eu fiz do olhinho. Continuo com a linha aberta, aí eu passo a pérola dentro, passo a agulha dentro da pérola e saio aqui atrás de novo. Aí agora eu amarro. Vou tirar esse excesso de, de enchimento que saiu aqui no olhinho. Aí eu vou cortar a linha, vou deixar ela uma linha única para fazer os cílios. Deixei só uma parte da linha presa e eu vou fazer, ó, os cílios retinhos para cima. Ó, vou fazer 3 linhas para cima. Fiz uma, aí venho com a outra aqui pertinho também. Não deixo muito distante. Ó, faço outra menor um pouquinho. E faço outra menor também um pouquinho. Juntinho também. Essa linha eu não posso puxar ela, tá? Não puxa para não ficar afundado esses cílios. Aí vai ficar assim. Aí eu posso fazer o nozinho aqui também. Não aperta esse nozinho bem leve. Ó, e um olhinho já está pronto. Agora eu vou fazer o outro olhinho. Aí, como a cabeça é pequenininha, então por isso eu escolhi fazer com esse olhinho menorzinho, essa pérola menor. A pérola número 4, tá? Número 4. Não usa olho de trava aqui, porque não vai ficar legal, porque o olho de trava, mesmo ele sendo o menorzinho, ele ainda fica grande para essa cabecinha. Então, não recomendo o olho de trava, só a pérola mesmo. E lembrando, tá, meninas, que esse curso Natal Encantado, ele é um curso que vai ficar na promoção por tempo limitado. Então, eu não sei ainda, não foi definida ainda a data certinha que ele vai sair,
da promoção. Ele é uma promoção de lançamento, tá? É o curso completo com os bonecos grandes, decorativos. O curso está pelo valor de R$ 149. Porém, eu não sei até quando, porque depois esse curso vai ser vendido por R$ 444, tá? Então aproveita aí essa oportunidade, essa chance única de adquirir o curso, lucrar muito nesse final de ano com esses bonequinhos fofos e ainda ter acesso aí por 2 anos, podendo ser prorrogado quando finalizar a assinatura, podendo ser prorrogado por mais 2 anos gratuito, tá? Então, 2 anos com possível prorrogação para mais 2 anos, total de 4 anos. Então, aproveita aí essa oportunidade, meninos. Então, os olhinhos estão prontos. Agora eu vou fazer a boquinha. Deixa eu trocar minha agulha aqui também, que eu tinha colocado uma agulha maior também. Bem que a boquinha não vai passar pérola, né? Nem precisava ter trocado. Poderia ter deixado na outra mesmo, agora já foi. Aí, para fazer a boquinha, eu vou colocar essa linha aqui mais para cima, tá? Porque como ela não vai ter o fuxico da cabeça para tampar esse acabamento aqui, eu vou colocar aqui mais para cima para o cabelinho conseguir tampar essa linha e ficar um acabamento legal. Então eu vou sair aqui no cantinho do sorriso, deixo essa linha aberta, passo aqui para o outro lado do cantinho do sorriso e saio no meio da boquinha. Opa. Saí no meio da boquinha, eu passo a agulha por baixo dessa linha e entro em um outro buraquinho próximo daquele do meio que eu entrei. Aí saio com ele aqui para trás. Aí vai ficar assim a boquinha. E aí eu vou fazer o nozinho. O rostinho já está pronto. Agora eu vou... E a ferpinha ainda tá me incomodando aqui, menina. Acho que agora saiu. Aí agora eu vou para a parte do cabelinho. Eu vou usar essa régua de cabelo. Vou usar a lã branca. Vou cortar, ó, os pedacinhos de lã para amarrar a mecha do cabelinho. E aí eu vou marcar 5 centímetros aqui da régua, é aquela régua menorzinha, 16 centímetros. Marco 5, aí eu vou segurar aqui essa ponta e vou dar 20 voltas nessa lã. Aí fiz 2 mechinhas de uma vez. Agora com essa lã que eu cortei, eu vou amarrar aqui no meio. Ó, amarrei no meio. Aí, amarrado no meio, eu vou cortar essa parte de baixo. Vou abrir essa mecha. Ó, cortei a parte de baixo e agora vou cortar a parte de cima. Aí vai ficar as mechinhas abertas assim, tá?
eu já fiz algumas mechas aqui, deixei pronta. E aí é só vir colando na cabecinha dele, em volta, tá? Pego aqui nessa parte que ficou o nozinho, ficou o acabamento. Aí eu venho colando na cabecinha. Passo a cola quente e colo. Vou colando em toda a volta, tá? Até cobrir certinho. E aí, estão gostando da aula, meninas? Estão conseguindo entender direitinho? Agora vai ficar meio estranho esse cabelinho aqui, mas logo, logo já vai começar a ficar mais bonitinha a cabecinha, tá? Ó, continuo colando. Essa aqui eu estou aproximando mais do olhinho do que essa outra cabecinha. Eu achei que ele ficou com a testa grande, mas talvez não, só impressão minha, né? Tá parecendo aquele boneco da neve, né? Monstro da Neve, não tem aquele filme, Monstro da Neve? Eu acho que minhas mechas vão ser poucas, vai faltar alguma mechinha. Que aqui, acho que aí já tá bom. Aí agora eu acho que essa aqui eu coloquei muito embaixo. Eu vou tirar essa mechinha aqui, isso. Então eu vou começar aqui, ó, do rumo da boquinha, tá? Do rumo da boquinha é onde eu começo a colocar os cabelinhos. Aí eu venho espalhando aqui atrás, fazendo esse acabamento de trás. Aí colada em toda a cabecinha, vocês esperem a cola secar, tá? A cola firmar bem direitinho, para não ficar cabelinho soltando. Aí fica essas pontas maiores assim, não tem problema não, porque agora nós vamos aparar o cabelinho, tá? Primeiro eu vou observar aqui, ó, se tá tampando aqui o fuxico não, mania de falar o fuxico, né? Essa parte de cima aqui da cabeça. Tá? Vou trazendo o cabelinho aqui mais pra frente. Aqui também, para não ficar muito aberto assim, eu já vou fazendo esse acabamento aqui. E é isso. Aí agora eu vou aparar esse cabelinho e vou cortar essa mecha bem baixinha, tá? Então é só ir tirando as pontas. Ó, tira todas as pontinhas. Esse cabelinho faz uma baguncinha mesmo. É normal.
Aqui atrás também, vou tirando em toda a volta, diminuindo o tamanho desse cabelinho. Natal desse ano tá bem animado por aqui, não sei por aí como que tá o Natal aí de vocês, meninas, mas eu estou super animada para o Natal desse ano. Não vejo a hora de chegar, poder estar juntinho da família. Muito bom a gente poder comemorar sem medo esse ano, né? Poder estar mais próximo das pessoas que a gente ama, sem medo, sem receio, graças a Deus. Já aquele pesadelo de pandemia passou e a gente pode, assim, respirar um pouco mais aliviado. Não passou totalmente, mas já está bem mais tranquilo, né? A gente já consegue ficar bem mais tranquilo do que antes. E com a chegada da vacina, foi muito bom pra gente. Aí aqui apara nessa parte da frente, vou tirar os fios que estão maiores. Aí já começa a ficar uma cabecinha, já começa a aparecer a cabeça de um homenzinho, né? Deixa eu limpar aqui. Aí o cabelo vai ficar baixinho assim mesmo. Se tiver de ponta, ó, tem que ir tirando, tá? Tem que ir aparando, deixando bem certinho. Eu vou fazer isso agora não. Aí aqui é, eu fiz eu fiz um molde aqui de um bigode, ó, tá? E aí eu cortei na pelúcia, eu cortei o molde desse bigode, formato mesmo de um bigodinho aqui, tá? Assim. E aí eu vou colar aqui também para fazer o bigode. E peguei a pelúcia, aí eu vou posicionar ela aqui para baixo da boquinha. Vou posicionar ela assim e vou colar só essa parte de cima aqui, de um lado até o outro. Eu deixei ela grande assim mesmo para eu ir aparando aqui depois. Ó, aí agora eu vou cortar no formato arredondado aqui, deixando ela assim, ó, nesse formato, tá? Então eu vou cortar, opa, vou cortar por olho mesmo. E depois, se precisar, eu vou ajustando. Aí cortei. Aí deixei ela maiorzinha assim mesmo. Depois eu vou aparando se for necessário. E aí eu vou pegar esse bigodinho e colar aqui abaixo do nariz. Vou colar só no meio, tá? Deixar ele soltinho mesmo.
Aí ficou assim. Se quiser aparar os pelinhos da barba, se a pelúcia foi muito comprida, muito grande, né? For uma pelúcia mais alta, aí pode estar aparando também os pelinhos, tá? Da barba. Então, feito o rostinho dele, tem que apagar aqui a marca da caneta fantasminha, que eu esqueci o meu ferro de passar roupa. Aí eu vou pegar o cetim, vou medir, ó. Vou medir aqui na cabeça dele, medir ao contrário, para eu ver o tamanho que vai ficar. Aí, aí eu posso colar ou posso costurar. Se você for costurar essa parte aqui de baixo, você vai colocar o lado direito da pelúcia com o lado direito do tecido, vai passar uma costura reta aqui, tá? E aí depois vai desvirar. Aqui eu vou colar para fazer esse acabamento. Coladinho. Agora eu coloco lado direito com lado direito do tecido. E eu vou fazer por olho mesmo, eu vou fazer uma costura de um triângulo aqui, ó. Eu vou passar a costura aqui, subo e desço ela fechando essa parte aqui também. Esse gorro, ele tá com uma altura de 12 centímetros, tá? Então, a altura 12 centímetros e a circunferência você mede aí na cabeça do boneco para ficar mais certinho. Aí ficou assim, é só desvirar. E colocar na cabecinha dele, colar na cabecinha dele. Eu vou passar a cola quente aqui em volta e colar. Aí, feito isso, eu vou fazer um círculo, vou fazer pequeno, tá? Não vou fazer esse círculo grande para fazer a pontinha do gorro. Aí eu venho, faço um alinhavo, fazendo aquela costura de chuleado. Ó, o chuleado é só ir virando a pontinha para a agulha para dentro. Ó. Entra, torce o tecido, ó, e entra com a agulha. O problema dessa pelúcia é porque ela vai soltando os pelinhos, né? Vai virando pelinho para todo lado, e mas fica bonito. Aí eu coloco um pouquinho de enchimento aqui dentro, nem precisa ser muito, só para dar um volume. Esse aqui ainda ficou grande, essa bolinha. Poderia ter sido menor, mas tá bom.
aí eu vou passar a cola aqui dentro, colo essa pontinha do tecido aqui e fecho, ó, fecho a costura e vou dando os pontinhos unindo a bolinha e o tecido. Eu faço isso em toda a volta para ficar bem presinho e não correr o risco de soltar essa bolinha depois. Ó, e assim está pronto. Ah, meninas, tem uma coisa que eu esqueci, né? Que é de dar a cor aqui na bochechinha. Esqueci de passar o, o blush na bochechinha. Tem que passar antes de colocar a barba, tá? Eu esqueci, então eu vou usar esse pincel aqui, Pituá, que ele é menorzinho, só pra passar aqui e não ficar sem cor esse rostinho. Apesar que aparece bem pouquinho por causa do bigode, né? Mas, ó, pra não ficar sem corzinha de nada, às vezes você faz um bigodinho menor e aí fica sem cor, né, a bochechinha. Aí é só passar o blush, tá? Assim. E você pode pegar tinta para tecido branca ou essa caneta. É uma caneta iluminadora, na cor branca, mas só para fazer um detalhezinho aqui, ela é boa também. Aí eu vou fazer a sobrancelha dele. Aí, ó, assim, tá? E eu vou pegar o cordãozinho dourado e vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui em cima, porque se eu colocar aqui atrás, a cabecinha vai ficar caída para baixo assim. Então eu coloco ela bem aqui no topo da cabeça mesmo, para ficar uma cabeça retinha na árvore de Natal. E aqui eu entro, ó, entro aqui pelo meio do cabelo, para não ficar aparecendo aquele nozinho, tá? Aí saio com essa agulha aqui em cima, entro para dentro de novo e saio aqui atrás. Aí eu faço o nozinho aqui na ponta. Aí escondo esse nozinho aqui pra dentro também, tá? Assim. E aí já está pronto o pingente de Papai Noel. Ó, 2 pingentinhos, só ficou faltando eu apagar aqui a caneta fantasminha. Mas, ó, 2 Papai Noel aqui, precisa parar mais um pouquinho a barba, tá? E aqui também, para ele não ficar para cima, o meu eu colei, tá? Então eu peguei essa parte aqui de baixo e colei aqui do lado, para ele ficar mais firme. Eu vou fazer isso também. Aí, um pingente já está pronto. Para fazer o boneco de neve, eu deixei já pronta a cabecinha, que é o mesmo molde do Papai Noel. Então eu coloquei duplo, risquei, costurei em cima da risca, desvirei, já enchi, porque ele não tem narizinho embutido, então já enchi, fechei aqui
e marquei o narizinho um pouco mais embaixo do meio, tá? Assim. E aí eu vou pegar o feltro laranja, vou pegar aqui vou fazer um triângulo, tá? E esse triângulo, ele tem a medida de 4 por... Peraí. 4 por 4, tá? É isso mesmo. Vai ser 4 por 4, só que ele não vai ficar desse tamanho. Eu fiz desse tamanho só para ficar mais fácil de costurar e desvirar depois e fazer o enchimento. Porque se ele ficar muito pequenininho, depois fica difícil para desvirar. Então aí eu vou dobrar ele aqui ao meio, vou colocar ele assim, direito com direito, e vou passar a costurinha aqui, fechando essa parte. Ó, eu tiro esse excesso aqui da pontinha, e aí eu vou, com o vira-boneca, para ficar mais fácil, eu vou virar esse narizinho. Até com o vira-boneca tá difícil, viu, meninas? Porque ele é muito pequenininho. Aí eu vou com a tesoura aqui mesmo. Vou fazendo, empurrando aqui, vincando a pontinha do nariz, tá? Vou forçando aqui para ficar a pontinha do nariz. Aí se eu deixar ele desse tamanho, vai ficar um nariz muito grande. Esse aqui ficou o narizinho maior e eu não gostei. Então, eu quero fazer esse narizinho menor assim, ó. Então, ele vai ficar no tamanho, deixa eu medir. Quando desvirar, ele vai ficar com 2 centímetros. Lembra que quando eu costurei tinha 4? Então, depois que eu desvirar, aí eu vou medir aqui, ó, e vou cortar para ele ficar com 2 centímetros, para não ficar um nariz muito exagerado, tá? E aí, feito isso, é só colocar fibra de silicone aqui um pouquinho, para ele ficar mais firme assim, para não ficar murcho, tá? Põe a fibra de silicone. Vou até colocar aqui ver se ele vai... Como ele é muito pequenininho, vou usar esse pincel que eu tenho aqui, que ele tem a cerda mais dura. E ele é bom para fazer esses enchimentos assim, dessas partes pequenininhas. Aí, coloco só para poder firmar ele mais aqui e ele não ficar molenga, tá? Não ficar amassando. Aí eu vou passar a cola quente aqui em volta. Cuidado com o exagero para não manchar o rostinho, não ficar saindo cola para fora. E vou colar aqui, ó. Deixo ele bem firme. Aí eu vou fazer a boquinha. Ó, vou fazer um sorriso, assim, uma boquinha maior, né? Ó, faço esse sorrisão para poder fazer a boquinha dele assim. Aí eu vou usar a linha de crochê, tá? Vou usar ela única. Ó, entro aqui para cima, lembrando para a linha não ficar muito aqui embaixo, para não ficar aparecendo acabamento. Aí aqui eu vou fazer um cantinho assim, ó, de sorriso, tá? Assim. Aí eu entro no cantinho aqui do sorriso de cima, trago aqui para o final desse pauzinho
e passo lá para o outro cantinho do sorriso, ó. Já passo direto com a agulha e já saio lá no outro cantinho. Aí aqui eu entro por baixo, ó, passei a agulha por baixo desse primeiro pauzinho, e aqui eu vou fazer um alinhavo. Em volta dessa marcação da boquinha. A hora que eu chegar aqui nessa parte final, aí eu vou daqui, eu vou subir para o cantinho do sorriso. Tanto faz de cima ou de baixo. Subo. Aí eu volto com essa linha. Vou entrar no mesmo buraquinho aqui e sair lá no outro cantinho. Tá? Aí eu entro no mesmo buraquinho. Ó, volto aqui pro mesmo buraquinho aqui do meio e levo para trás. Assim. Aí aqui eu finalizo. Uma graça esse boneco de neve, né, meninas? Fofinho demais com esse rostinho dele. Fica muito bonitinho. Uma fofurinha. Aí a boquinha e o narizinho já estão prontos. Vou pegar aqui a linha de crochê de novo para fazer o olho. Meninas, não esqueçam de compartilhar a aula, hein? Vamos ajudar. Vamos ajudar a crescer aqui o canal. Eu trago conteúdo para vocês e vocês compartilham, tá? Para mais meninas conhecerem as aulinhas, para mais meninas fazerem o projeto, tá? Conto com a ajuda de vocês aí, vão compartilhando, por favor. E aqui eu vou fazer a mesma medida, ó. Vou marcar 1,5 do final do nariz, vou marcar 1,5 com a fita na diagonal e aqui também. Ficou torto, peraí. Aliás, meninas, eu vou marcar 1 centímetro, tá? Porque eu tô achando que esse olho vai ficar muito espaçado. E aí fica feio. Calma aí que eu vou consertar aqui e já mostro pra vocês. Isso. 1 centímetro vai ficar melhor. Vai ficar mais harmonioso o rostinho do que o olho muito espaçado assim, tá? Eu prefiro. Então, eu vou usar essa marcação de baixo aqui. Aí eu entro, vou fazer igual o olhinho do Papai Noel, tá? Não tem segredo, é o mesmo olhinho. E vou usar também a pérola número 4, que é a pérola menorzinha. E vou fazer do mesmo jeito, até os cílios é igual. Para quem está chegando por aí, quem chegou por agora, seja bem-vinda aqui no na nossa aulinha de hoje. Hoje nós vamos fazer 2 pingentes, já fizemos o Papai Noel.
E vamos fazer agora o boneco de neve, 2 pingentes de árvore de Natal, usando um molde só, tá? Usando o mesmo molde para fazer os 2 bonequinhos. O molde, você pode usar o molde que você tiver, que for medida de cabecinha pequena, tá? Não pode ser uma cabeça muito grande, senão vai ficar um pingente muito grande, né? Mas a cabecinha que você tiver aí de boneca, no tamanho menor, você pode estar usando para ser o molde, tá? Não precisa necessariamente ser esse molde aqui. Porque a única coisa que vai ser sob medida, com o molde, vai ser a circunferência da cabeça. O restante é sob medida mesmo. O gorro, o nariz, tudo é sob medida. Então, você que está chegando agora, seja bem-vinda. Obrigada por estar aqui, prestigiando essa aulinha. Agora, para esse fim de ano, estou super animada. Vai ter várias aulas aqui, tá? Com projetos gratuitos. E esses projetos são para as meninas que fazem parte do grupo Bonequeiras do Coração, que me acompanham. Então, são projetos gratuitos para a nossa comunidade, que eu compartilho lá no grupo do WhatsApp. Então, quem ainda não faz parte do grupo, tá? E quer entrar para a nossa comunidade, quer aprender a fazer os projetos, as bonecas, ainda vem muita coisa por aí para esse final de ano. Então é só entrar, vou deixar o link do grupo na descrição do vídeo. Aí entra no grupo, tá? Para receber todas as novidades, ficar por dentro das novidades, ficar sabendo quando vai ter aula, ficar sabendo sobre novos projetos, tá? Sobre cursos também, tudo é enviado nesse grupo. Os moldes, tudo é enviado no grupo Bonequeiras do Coração. Então, para ficar por dentro, é só entrar lá e aguardar as informações, porque o grupo ele é silenciado, tá? Somente administradores podem enviar mensagens no grupo para uma melhor segurança do grupo e também para que todas as meninas consigam ficar por dentro de todas as informações, tá? Já estou terminando aqui os olhinhos. Olhinho pronto. Aí eu vou pegar a caneta Micron, vou usar a 005 na cor marrom e vou fazer a sobrancelha dele aqui do lado aqui e para baixo. Assim, ó, nesse formato. Aí vou pegar o blush, pincel de blush, e vou passar aqui na bochechinha para dar cor no rostinho dele. Aí, meninas, a parte de rostinho está pronta. Agora eu vou fazer o gorro. Eu vou usar a altura de 12 centímetros. Estou usando malha canelada para fazer esse gorro, tá? Estou usando aqui 12 centímetros de altura. E aí eu vou medir na cabecinha para saber a circunferência. Ó. Deixa eu já cortar aqui só para não perder essa medida.
Aí eu vou colocar, vou dobrar ele ao meio, vou unir as duas pontas e vou passar a costura fechando essa parte aqui, tá? Aí fechei. Eu poderia ter colocado a pelúcia antes de fechar essa parte aqui, igual eu fiz com o Papai Noel, que fica mais fácil, tá? Mas não tem problema não, agora é só colar aqui. Ó, aí eu vou colar essa parte aqui na cabecinha, em toda a volta. Vou colocar essa costura aqui pra trás. Colar em toda a volta. A malha canelada, ela estica um pouquinho, né? Acabou ficando maior do que a cabecinha um pouco, mas não tem problema não. Vou fazer o acabamento aqui atrás, para ela ficar mais certinha. Aí venho trazendo, puxando o acabamento aqui para trás. Pronto. Aí eu vou colar essa pelúcia aqui também. Poderia ter colocado essa parte, o gorro mais para cima aqui um pouquinho, deixando aparecer mais a testa, tá? Aí agora eu vou colocar a fibra de silicone aqui dentro, nessa parte aqui da cabecinha. E eu vou fazer o alinhavo aqui para fechar e não correr o risco de ficar o enchimento saindo para fora, se caso acontecer da linha soltar, tá? Do cordãozinho soltar. Cordãozinho que eu vou colocar aqui. Já estamos quase terminando o pingentinho do boneco de neve. Ó, eu vou puxar aqui para franzir. E agora vou amarrar o cordãozinho dourado também aqui. Colocar ele de ladinho assim.
Aqui, ó, ficou grande, tá vendo? Então, eu vou cortar aqui esse excesso. Então, pode ser um total aí de 10 centímetros de altura, tá? Esse gorro. Ao invés de ser 12 de altura, pode colocar 10 centímetros. E para finalizar, vou colocar também o cordãozinho aqui, ó. Poderia ter passado essa linha antes de fechar essa parte aqui, mas vou conseguir porque ficou aberto, ficou uma aberturinha aqui ainda. Para ficar o acabamento, tá? Para não ficar aparecendo o nozinho. Então, eu entro aqui na parte de cima. Tem que ser bem no centro da cabeça mesmo, para ele não ficar com a cabeça torta. Aí vou passar ele aqui para trás. Aí eu escondo esse nozinho aqui para dentro, tá? Para fazer o acabamento. Ó, e fica o acabamento bem feitinho. E também está pronto o pingente de boneco de neve, olha. Gracinha, né? Aqui eu coloquei um detalhe aqui na ponta, mas nem precisa, só se quiser mesmo colocar o detalhe. Ah, não, não tá pronto não, meninos. Falta aqui, ó, o acabamento dele, que eu tava esquecendo aqui, ó. Ó, eu fiz uma folhinha de Natal mesmo, cortei ela 2 vezes. Aí eu vou pegar a linha de pesponta verde, fiz o nozinho na ponta, 3 linhas, vou deixar ela única e vou fazer um detalhe aqui no meio da folhinha, ó. Esse detalhe aqui, tá? Da folhinha. Ó, fiz esse desenho assim, ó, do meio da folhinha. Aí eu vou sair aqui na primeira linha, no primeiro pauzinho, passo para o meio, aí passo aqui para o outro lado do outro pauzinho. Ó, vocês vão entender agora. Ó, saí aqui nesse cantinho, passei aqui para o meio, daqui do meio, saí aqui no cantinho de cima, agora eu vou entrar no meio de novo e vou subir para fazer essa linha do meio. Assim, ó. Tá? Vai ser desse jeito agora. Aí daqui de cima eu passo aqui para baixo e saio lá no cantinho do outro pauzinho. Assim, ó. Aí eu passo aqui para o meio, saio no outro cantinho. Quando eu entro aqui, eu entro por baixo da linha, tá? Não entro por cima. Aí saio aqui no cantinho do outro pauzinho e volto para o meio e levo lá para trás. Aí vai ficar assim, ó. Aí vai ficar esse desenho, tá? Aí eu vou pegar a outra folha que eu cortei e vou colar. Ó, vou passar a cola quente mesmo. Vou colar aqui para ela ficar dupla. E se tiver cantinhos sobrando, é só acertar.
Aí, acerta, deixa certinho. E eu vou fazer 2 folhinhas dessa. E aí eu vou colar aqui para ficar um detalhezinho aqui no gorro dele. Então eu passo a cola, colo essa folhinha de um lado, colo a folhinha do outro lado e vou colar esse pompom vermelho no meio aqui, formando aquela, não sei se é frutinha, acho que é uma frutinha, né? De Natal que tem, não sei, tem um detalhezinho assim desse jeito aqui. No Natal também tem, eu fugi o nome desse detalhe. Não sei se é uma florzinha, se é uma frutinha, não sei. Mas enfim. Aí agora sim, agora finalizado mesmo. Olha, os nossos bonecos de neve, os pingentes de bonecos de neve.